E começando mais um Nerd Verso Cast, eu sou o Leandro Viana e agora vamos falar do último episódio de Alien Earth da primeira temporada, né? Isso é importante de frisar por aqui, porque se ele fosse um episódio 3, ele seria um episódio fraco, tá? Mas como último episódio, ele é mega decepcionante, não acontece nada. Eles se preocupam em fazer uma ligação, uma construção para a segunda temporada. Então, eu acabei o episódio e não acreditei no que eu vi, Marcelo. Então, por favor, me corrija aí, fala que eu tô errado, me explica o que eu não entendi, Marcelo. Ah, cara, não tem muito o que falar, porque o episódio foi ruim, assim. Pra quem tava esperando algum final épico, com algum plot twist, cara, eu não precisava nem disso. Pra mim, só talvez alguma coisa mais focada no Alien, né? Porque o Alien foi deixado de lado completamente, assim, acho que de 40 minutos do episódio, ele deve aparecer, se não somando tudo, não aparece 5 minutos, que é todo focado naquele lance dos androides, e aí tu fica esperando que tenha algum plot, aí não tem, aí tu fica esperando que tenha algum tipo de sei lá, resolução. Tu vê a briga lá entre, nossa, vai ter uma briga enorme entre o Android lá e o cara da nave, do segurança da nave, esqueci o nome dele agora. O E, Morrow e o cara, Kirsch. é exato, Moro. E aí, cara, dá uma briga de 2 segundos, sabe? Se resolve. Eu falei, ai, cara, sério que isso, meu? Pô, eu esperava alguma coisa melhor. São 8 episódios pra não ter um clímax final. Aí vai ter uma segunda temporada, mas acabou de uma forma muito fraca, cara. Acabou de uma forma muito fraca, os androides se voltando contra o pessoal da Prod, e isso era óbvio que ia acontecer, cara, né? Isso era óbvio que ia acontecer, então não teve nada de surpresa, foi até chato, na metade do episódio eu já tava mexendo no celular e já tava viajando já, então isso fala muito sobre a qualidade do episódio, sabe? Realmente, realmente, esse é um episódio que tu pode mexer no celular porque não acontece nada. E Marcelo, Disney foi Disney. Eu te falei que eu tinha um medo, assim, disso acontecer porque ninguém morreu. Até o cientista lá, o Arthur, deu um jeito de virar o morto muito louco. Vai voltar para a segunda temporada depois de morrer. E desculpa, né? Na verdade, muitos morreram, né? Os coadjuvantes que ninguém liga, né? Estavam ali para morrer. Esses morreram. Até a Nibs, Marcelo, tomou uns tiros semana passada. Tava com um fluido branco saindo do peito. Mano, ela começou de boaça. O que eu perdi? Começou como se nada tivesse acontecido. Logo, não faz nenhum sentido a Wendy ter brigado com o irmão. Não teve efeito aquele tiro. Ele só atordoou ela. Então, tanto que estão formando depois, novamente, a família, né? Então, não te incomoda essa ousadia aí da série, Marcelo? Cara, me incomoda muita coisa, na verdade. Me incomoda muita coisa. E coisas que eu tinha achado legal, coisas que eu tinha achado muito legal. E eu acho que assim, o que foi legal da série pra mim geralmente ter essa expansão, talvez, de ter outros monstros ali. Mas eu acho que isso foge um pouco do controle no momento que tu acaba focando mais nisso, cara. Como a gente falou lá da questão do olhinho, lá do zoiudinho, cara. Tipo, é legal, mas pô, eu queria ver mais o Alien, entende? Daí tem essa questão das famílias ali. Eu também achei interessante, um bagulho meio máfia, meio grandes empresas ali entrando num acordo. Só que para mim foge um pouco do controle quando começa a se focar também só nessa questão, entende? Então eu sinto que a série ela tenta dar um salto no sentido de expandir o universo do Alien, mas não necessariamente funciona, entende? Então no fim das contas acaba sendo uma série que ela tenta expandir, mas ela não chega a lugar nenhum, de certa forma. Porque quer focar tanto agora numa segunda temporada que não se tem conclusão de absolutamente nada, sabe? Sei lá, não sei, meu, não me agrada, não. Não gostei. Eu acho que, pelo que eu percebi ali no nosso grupo do Clube Nerdverso, todo mundo tá com essa sensação de decepção, né? E fazendo uma analogia aqui com Alien, Marcelo, que é no espaço, nenhum som se propaga, então talvez ninguém ouça o nosso grito de raiva, de decepção. E normalmente quando a gente tem assim o final de algo medíocre, o final é bom, a gente releva várias coisas, né? Termina com aquela emoção, aquele entusiasmo. Mas quando o final é ruim,
todos os outros problemas eles se destacam. Então tu falou ali o Zoiudinho, né, Marcelo? Cara, pra mim ele virou o melhor personagem da série e eu acho um grande problema isso, né? E beleza, o bicho é inteligente, é mortal, as pessoas estão que nem o Boy Cavalier, né? Estão obcecadas pelo Zoiudinho, todo mundo quer um bichinho de pelúcia, quer um Funko dele, eu quero um Funko do Zoiudinho. E não venham colocar também a culpa na minha expectativa, porque todo mundo estava esperando pelo menos uma conversa entre o Zoiudinho e o Boy Cavalier, né? Pô, e a gente teorizou, o hospedeiro, sei lá, vai ser psicóloga, vai ser talvez o irmão da Wendy lá, né? Que é o mais óbvio, e foi a escolha pro episódio, mas Marcelo, eu achei patético. Eu odiei a cena do Joey, ele conseguindo colocar assim a mão na frente do rosto, evitando que o bicho entrasse na sua cavidade ocular ali. E daí a Wendy, ela chega como a salvadora da pátria e chuta o bicho como se fosse o Cristiano Ronaldo, tá ligado? Então, eu acho que é a coisa mais covarde isso, a coisa mais covarde da série, sabe? É colocar o Alien num corpo morto do Arthur, transformar, como eu disse, no morto muito louco. Beleza, talvez venha o pessoal defender aí que agora o Zoiudinho tá num corpo mega inteligente, o cara fez 6 faculdades, eu não sei se ele absorve conhecimento, né? Mas eles ficaram cozinhando a temporada toda ali e viram um mistério pra próxima temporada. Nem o Boy Cavalier morreu, Marcelo. Nossa, não, aquela cena lá, eu esperava muito mais dela, cara. Tipo, que coisa mais fraca. Daí o Zoidinho saiu de dentro da ovelha, eu falei, bah, agora ele vai, sabe, vai entrar no corpo Que dele. matasse o guri? Que massa, sabe? Não, ele vai lá e entra no personagem mais aleatório do universo, que é o corpo morto do Arthur lá, que tipo é um personagem que apareceu 10 minutos na série inteira, sabe? Ele entra no personagem mais aleatório. A forma com que ocorre aquela luta com o segurança lá, o velho segurança, o fato da Wendy conseguir paralisar ele do nada, eu fiquei tipo, Não. meu Deus, mano, pelo amor de Deus, parece que eu tô assistindo Chaves, cara, sabe? Então aquilo ali também não me desceu ela explicando, não, ele tá conectado à rede, eu consigo controlar ele se eu quiser, e eu fiquei, ai mano, meu Deus do céu, cara. Então assim, parece que nada funciona direito nesse último episódio, e na boa, se fosse um episódio qualquer, cara, eu acho que eu só teria, que é um episódio ruim, agora no próximo vamos ver se o andamento melhora. Só que não tem próximo episódio, porque tipo, cara, tu tem a obrigação de fazer um último episódio que seja marcante, sabe? Pra ter um cliffhanger, não teve isso. Pra ter um elo de conexão que te chame a atenção pra uma próxima temporada, não teve nada disso, porque todas as escolhas, no fim das contas, tipo, cara, eu não tô interessado em ver agora o Zoidinho no corpo do Arthur. Nossa, o que vai acontecer, sabe? Pelo amor de Deus. Ou, sabe, ver o Cavalier lá preso na grade, os androides tomaram conta de tudo agora. O Alien virou um pau mandado, o Alien só obedece agora ao Wendy. Isso é ridículo, na verdade, porque ele é um monstrão, sabe? Tipo, ele é um monstrão violento, cara. E ele é um bichinho ligado ao Wendy que só obedece ela. Eu achei legal até certo ponto o fato dela conseguir ter a capacidade de fala com ele, aquilo é uma coisa legal, mas eu acho que foi explorado de uma forma muito ruim, assim. Então, no fim das contas, não me desceu também, sabe? Cara, tu comentou tantas coisas que aqui que eu vou me esquecer de falar durante o podcast, eu vou retomar os assuntos, mas tu falou aquela hora que a Wendy paralisou o careca, né? Pra mim, a Disney meio que confundiu as franquias, né? Tô aqui ó, com a camiseta de Star Wars, pensaram que era Star Wars, ela usou a força ali, Marcelo, né? Agora ela virou um super poder e ela controla tudo. Já fala mais sobre isso também. Sim. Porque tu mencionou, para não falar tudo de ruim, vou tentar trazer algo legal. Tu já falou que foi pouco tempo, realmente, eu concordo, foi 2 segundinhos a luta do Morrow versus o Kurt, mas talvez desde a nossa primeira análise do primeiro podcast a gente falava que isso tinha que acontecer e talvez seja o ponto positivo do episódio essa luta, tá? Então, o Morrow ali quebrou a coluna do Kurt, mostrou que Cyborg é mais forte que sintético, né? Perdeu aquela chance de finalizar aquele roteiro safado, então mostra que daí talvez sintético seja mais inteligente que humano, né? O Morrow é só um cara burro mesmo, e então é uma coisa boa no meio de um episódio fraquíssimo, então isso acaba se apagando, né? E o detalhe, Marcelo, é que os híbridos, eles ficaram assistindo essa luta nos monitores como se fosse o UFC. Só faltou uma pipoquinha pra eles, sabe?
É verdade, é verdade. Não, tudo bem, eu entendo até de certa forma, tipo, que é uma coisa, um momento interessante, mas que eu esperava mais. Eu acho que Sim, aquilo ali podia ser foi uma uma coisa. mega luta. Porque aquilo ali foi uma coisa que se desenhou por um bom tempo. Aquilo ali foi uma coisa que eles já vinham, aquela hora que eles conversaram lá no elevador e se ameaçaram, eu falei, nossa, cara, quando ocorrer ali uma pauleira entre eles vai ser um negócio muito forte. Mas daí quando você resolveu em 2 segundos, eu falei, não, peraí, agora vai ter um plot aí, vai acontecer alguma coisa e tudo mais. E nada acontecia, eu fiquei, meu Deus do céu, cara, o último episódio da série, me ajuda aí, velho, sabe? Então não sei, eu acho que se construiu, talvez ali teve toda uma construção com o objetivo de paz, vai ter uma luta muito louca aí. No fim das contas não foi o que eu esperava, sabe? Não sei, não me agrada muito. Mas é isso, eu tô tentando pensar alguma coisa do episódio que, sei lá, eu não quero ficar só falando mal pra não ser chato, Ah, não tem sabe? como. Mas é isso, não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Infelizmente, acho que os caras falharam forte, assim. Aí o pessoal vai vir reclamar, vai dizer que a gente tá chato, que a gente tá rabugento, que a gente só reclama, mas a gente vai ter que salientar todos os pontos, os pequenos detalhes, porque talvez isso abra os olhos para uma segunda temporada melhor. A gente tem que aprender também a analisar de uma forma mais crítica isso, né? Não aceitar qualquer coisa. Então, por exemplo, o Xenomorfo tá soltaço na ilha, matando geral, a Terra do Nunca em desordem, Marcelo. E tem aquela cena nada a ver da psicóloga. Ela, no meio do caos, tá ligado? Ela vai lá, se presta a ir até o túmulo, deixar flores, prestar suas condolências. O pior timing para fazer isso, tá ligado? Então o roteirista do episódio, ele devia estar chapadíssimo. E o nosso xenomorfo ali, o xenomorfo pet, aparece. Ele espera ela se virar, fica babando. Eu concordo que o visual é lindo, eu gosto do visual, mas o Alien não mata, Marcelo. Cadê meu Alien raiz? É. Não, o Alien não mata. Visual, pô, visualmente falando, pô, o Alien manda muito bem, cara. Agora, mas é isso, só na questão visual. Ele só fica parado mostrando os dentes, se babando, ele não avança, ele fica só. Sabe, parece que ele vai atacar, mas ele fica só, parece que provocando, assim. Então, não sei, cara. Eu esperava. Olha o que foi o primeiro episódio, cara. Quando ele aparece, ele tá muito violento, meu. Ele pega o rabo dele e destroça a guria lá Sim. aquele ferrão dele. E aí, do nada, sabe, no último episódio ele mal aparece. Quando ele aparece, ele é meio dócil, assim, sabe? Então, não sei. Eu queria. Cara, o nome do bagulho é Alien Earth. Eu queria um pouco mais de Alien. É isso, sabe? Tipo, pô, velho, um pouco mais de Alien. Vamos focar um pouco mais no bichão. Por que a gente gostou tanto do quinto episódio? Porque ele é um episódio simples que funciona. Ele vai focar muito na questão do terror, ele vai focar muito na questão do alienígena em si, dos perigos que ele traz. O que esse último episódio trouxe? O que esse episódio trouxe pra nós? Ele não trouxe nada, cara. Sabe? Então não tem foco nem no Alien, tenta fazer um foco nos androides ali, o drama dos androides versus humanos, e não fica legal. Então, eu não sei, todas as escolhas parece que não foram acertadas, assim. Sim, e aí, antes que venham comentar aqui também, eu e o Marcelo, a gente sabe que o Alien que matou geral na nave não é o mesmo que tá aqui, né? Que lá já morreu. Mas mesmo assim, Mas é Alien. só, só botar numa celinha e fazer barulhinho com a boca, tu vai domesticar ele e mudar toda a essência Exato. predadora, né? Falando aqui dos predadores, que vai ter filme esse ano, hein? Mas vamos pro arco principal, Marcelo, porque os híbridos estão dentro daquela gaiola, estão discutindo quem é que vai ser o X9 e ninguém chega a lugar nenhum, né? E começa de novo algo que desde o primeiro episódio eu e o Marcelo, que a gente falava que iria acontecer, que é o quê? A revolta dos híbridos, que eles iriam se voltar contra a Prodigy. E tá tudo bem, cara. Legal o pensamento, mas o jeito que construíram esse arco foi uma grande merda, né? Daí de volta aquele enredo do Peter Pan, que ele ficou irritado quando as crianças cresceram, e daí vem aquele discurso, banana, as crianças já morreram, mas nós também não somos adultos, não somos híbridos. É uma crise de identidade rolando ali, e daí como crianças, eles decidem então que agora são fantasmas e vão assustar. Nossa, daí vem um lenga-lenga chato pra um caramba, Marcelo. É liga e desliga monitor, é susto no elevador lá nos soldados que ninguém se importa. Fica um tempão deles querendo assustar, velho. E a Wendy, eu não sei qual é a frequência que ela se comunica, assim, o volume, mas ela faz um barulhinho dentro da gaiola.
o xenomorfo ouve lá da floresta, vem correndo, entra pelas tubulações da Prod. Cara, é um roteiro muito maluco, Marcelo. Do nada ela faz um barulhinho lá, blá, blá, blá. E quando vê o bicho que tá lá no meio do nada, o bicho vem correndo em direção a ela. Assim, uma coisa, tá? Só pra não dizer que eu não gostei de nada, tem um negócio que eu gostei, que apareceu bastante nesse episódio. É as locações, assim, as localizações. Eu acho muito bonito, assim, os lugares que apareciam, tipo. Aí eu até fui procurar porque parecia aquelas praias na Tailândia, aquelas praias que é cheia de aquelas ilhas gigantescas. Aí eu fui atrás até pra confirmar e realmente toda a série foi filmada na Tailândia, assim, todos os episódios Capaz. foram Olha filmados aí. lá. Então tem esse lado super bonito. Nesse episódio apareceu muito ali. Mas sabe, é só porque eu tô querendo escavar alguma coisa pra dizer que eu achei legal, assim, porque. Pô, cara, sabe, foi isso, ou qualquer outra coisa, qualquer outra relação ali, tipo, a guria foi lá, fez um barulho com a boca do nada e o bicho tá lá do outro lado da ilha e ele vem correndo em direção a ela e entra com a maior facilidade, sabe? Cara, queria um alien mais agressivão, queria. É aquilo que tu comentou, tipo, tá, não é mesmo alien e tal, mas não interessa, é o alien, sabe? É. É um alien, então a gente sabe como é que eles agem, basta a gente assistir ali o próprio 2, né? A gente assiste o Alien 2, ele que é cheio de alien, é um mais nervoso que o outro, e que a gente tá vendo um alien pau mandado que trata a Wendy como mãe, assim, mas, sabe, não dá, cara, não dá, não me desceu. Cara, esse episódio perdeu tempo até para nos explicar que Boy Cavalier precisa tomar remédio para TDAH. Isso aí para mim é coisas que os caras não tinham o que fazer no roteiro e tentaram encher alguma linguiça com uma frase de efeito. E óbvio, tem o discurso de vilão, né? Vai lá, Boy Cavalier, a coisa mais brega do mundo, vai contar que matou o pai que maltratava ele, que era abusivo, né? E ele tinha 6 anos de idade. Na verdade, ele construiu um sintético e esse sintético matou o pai, né? E pelo que eu entendi, o sintético era aquele careca, né? Não sei se entendi errado, mas sei lá. A ideia, talvez, do episódio era trazer uma história trágica, abusiva pro Boy Cavalier pra humanizar ali o Fiuk, né, Marcelo? Então, pra gente se conectar emocionalmente com ele. Só que eu tô cagando, velho. Eu queria que o Boy Cavalier morresse, que Zoiudinho entrasse na cabeça dele, sei lá, que ele fosse destroçado pelo Alien. E daí eu acho outra coisa que não condiz com a construção do personagem. Como é que ele não fez um botão de emergência que desligue os híbridos? Por que não existe isso na série? Como que o cara mais inteligente do mundo não pensou que podia dar errado essa experiência? Nem que o roteiro depois mostrasse que a Wendy, com seus superpoderes, não permitisse isso, tá ligado? Daí tudo bem, mas não existe, Marcelo. Exato, eles tentam criar um passado ali pra ele, tipo, ele matou o próprio pai, ele teve uma vida difícil e tudo mais. E aquilo ali me soou quase como uma ideia de, sei lá, um plotzão, sabe? Agora a gente vai É. aprender mais sobre o passado do Boy Cavalier. Cara, ele é um personagem tão chato, ele é um personagem que não funciona desde o primeiro episódio, que quando começa a falar um pouco mais dele, eu já fiquei tipo, ai, cara, nem quero saber. Nem quero saber, porque não é um personagem legal, sabe? É, tudo bem, óbvio, eu sei que ele é uma das figuras centrais ali dentro do antagonismo da série, mas ele não é um personagem que a gente teve uma vontade de ver um aprofundamento. Isso eu não tô nem dizendo, cara, que é necessariamente por culpa do ator. O ator, eu acho que ele manda bem em colocar o personagem como uma figura ruim, mas é que o personagem em si não é chamativo. Então, quando começou aquela noção ali dele falando passado, nem vem querer aprofundar, porque já não funciona. E aí, essa tentativa de falar da relação com o pai e tal, também já não, né, sabe, me entrou no ouvido e saiu no outro, assim, não chega a me prender. Então eu acho que é outra coisa que os caras tentam mexer no último episódio e não funciona. E na boa, para isso poder ter sido um pouco mais marcante, funcionar talvez, isso teria ter sido colocado lá no quinto ou no sexto episódio, sabe? Para daí vir trabalhando em cima disso, e não no último episódio, no final a gente descobre um pouco sobre a vida dele e fica por isso mesmo em 2 minutos, sabe? Não tem como o último episódio da série ser o mais curto, cara. Não tem como o último episódio da série ter 40 minutos. Quando tava lá em 30 e poucos minutos, eu falei, cara, falta 8 minutos para acabar e não aconteceu nada ainda. Que é isso, sabe? Nada tá se explicando. E termina do mesmo jeito. Aí acabou o episódio, eu fiquei, que isso, cara? Que aconteceu aqui na frente, sabe?
né? E duas coisinhas, tópicos rápidos. Cara, a Wendy, a atriz eu acho fraquíssima como protagonista ali, mas a Wendy, ela virou a Minority Report, né? Controla tudo de tecnologia dentro da Prod, e ela é mega avançada, ela é uma Alexa do mal aí. Talvez vão fazer meme aí, Wendy versus Mega. Mas outra coisa que nos revelou foi aquele alien planta que finalmente apareceu. Te confesso que também esperava mais. Ah, legal, matou a coadjuvante ali, mas eu queria ter visto além, Marcelo. Exato, eu queria ter visto além. Então, é isso. A gente tá tentando buscar um ponto positivo, mas tá difícil, sabe? E a gente não costuma fazer isso, né? Pra quem vai assistir fica aí reclamando, os caras são chatão. É importante você saber que a gente sempre faz umas análises super racional, assim. A gente tá sempre buscando sempre o lado bom também de tudo, 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 tudo. Qualquer análise que você for ver, a gente faz isso, né? Análise de Anéis do Poder, tava todo mundo baixando sarrafo no Anéis do Poder, tentava encontrar coisas marcantes ali. Só que aqui, cara, aqui tá bem difícil, na verdade, né? E isso, obviamente, pra nós é triste, porque, pô, cara, eu amo Alien, velho. Eu sei que o Leandro curte pra caralho também. Eu gosto muito de Alien, acompanho Alien desde moleque. Eu queria uma coisa de qualidade melhor, entende? Então, é uma pena no fim das contas. Isso aqui é uma reclamação, mas quase em tom de lamento, assim, sabe? Porque a gente esperava algo a mais no fim das contas. Sim, ó, faltou sangue, faltou umas mortes legais. Eu queria ver esse xenomorfo tocando terror descontrolado, né? Mas no final, o que tu já disse, ele virou um pet. Ele aparece lá com um filhotinho que ele resgatou, né? Que saiu do Arthur lá. Aparece com um filhotinho no colo, na gaiola. Então, eles perderam de fazer luta xenomorfo versus xenomorfo. Poderia ter o xenomorfo versus a planta, ou a revanche do zoiudinho. Então, é uma decepção. E o que mais me impressiona depois de tudo isso, Marcelo, é que no final, o Joe, ele tá de boaça com a irmã. Ele aceita que o xenomorfo vai fazer parte da família. Ele tá ali. O roteiro é tão ruim, Marcelo, que aquela hora ele dá um chutinho na cabeça do boy Cavalier e o trilionário desmaia. Então é uma falta de carinho com o roteiro que me impressiona. Ele dá uma. É isso, ele dá um chutinho na cabeça dele e do nada o mano desmaia. Aí eu fiquei, ai, cara, meu Deus do céu. Mas é isso, cara. É isso que a gente tá falando. É o fato dessas escolhas de roteiro elas simplesmente não funcionarem. Elas simplesmente não funcionam. E tudo ali que tá acontecendo, no fim das contas, acaba sendo questionável, sabe? Eu não vou dar uma nota extremamente lá embaixo pra série, porque eu acho que teve episódios que foram bem marcantes. Mas é que o último episódio em si, ele parece que foi com requintes de crueldade, tão ruim assim, sabe? Eu esperava algo a mais. Né? Quer ver outra parte ruim do roteiro? Aquela hora que a Wendy liberta ali os híbridos e começa a dar ordens. Ah, tu vai pegar a psicóloga, vocês vão atrás do sintético. E todo mundo sai correndo e ela fala baixinho assim, ó. Deixem o meu irmão comigo porque ele vai ver as consequências. Cara, pra quem que ela falou essa frase? É uma frase de efeito, ninguém ouviu. É só pra gente pensar assim, meu Deus, agora vai dar ruim. E o final, Marcelo, daí é aquilo. É os garotos perdidos dominando a Terra do Nunca. Enquanto isso, a gente vê umas imagens da Wayland e o Tenny chegando com várias naves para uma guerra. O problema é que isso é uma promessa para uma próxima temporada. Eu espero, assim, ó, de coração, que os produtores repensem assim, em como estão usando o xenomorfo. Porque tratar ele apenas como um cachorrinho da Wendy não tá legal. Pô, ela subia e ele obedece, né? E ela virou aí a escolhida da Matrix com todos os poderes. E talvez até o Boy Cavalier no final esteja se orgulhando aí das suas criações, né? Elas evoluíram a esse ponto de comandar a Terra do Nunca. E o nome do episódio é Os Monstros de Verdade. E quem são esses monstros aí? Ia ficar a pergunta aí: são os híbridos descontrolados? São as corporações? São os humanos? Porque com certeza o Alien não é um monstro mais, Marcelo. Não, não é. É isso, tu passa o bastão da violência para outro grupo, assim. Aí basta, né? A gente tem que se questionar quem que é, então. São os híbridos? Ou se são os donos das empresas, o Cavalier e o Tani e tudo mais. Entendi a ideia do título ali. Mas é isso, eu quero ver o Xenomorfo com mais violência. Eu quero ver mais facehugger, eu quero ver mais, sabe? Eu quero ver mais Alien. É isso? Então, cara, então assim, chama isso de um spin-off, sabe? Sei lá,
Prodigy, uma história Alien, sabe? Um negócio assim, aí beleza. Aí tu vê que o foco não é o Alien, mas eu sinto que as pessoas, no fim das contas, elas acabam sendo enganadas por ver uma série chamada Alien Earth, onde não tem um foco no Alien. Entende? Onde ele é um bichão lá pau mandado de uma androidezinha, sabe? Ah, pelo amor de Deus, cara. Tá? Hein, Marcelo, pra encerrar, eu lembrei que tem uma coisa legal, mais uma coisa legal do episódio. Ah, Novamente, toca um rockzinho no final. Qual foi a banda dessa vez, Marcelo? tocou um Pearl Jam, né? Tocou. É, A Animal, né? A música de é, 93. Daí a gente errou, né? A nossa teoria que as músicas é. estavam se aproximando da nossa década. Mas, de novo, a letra, velho, a letra, ela fala do que ali? Do conflito, da resistência. O Ed Vedder, cara, tá falando ali que diante da brutalidade, da incompreensão humana, ele prefere estar do lado de um ser irracional, né? Um animal, do que ao lado de uma pessoa cruel, que é justamente a decisão da Wendy. Ela quer ficar do lado dos xenomorfos do que do lado aí das corporações, da prod, né, Marcelo? Exatamente, exatamente. A escolha foi boa. Isso é uma coisa interessante da série. Sempre no final do episódio ter uma música tocando que tem a ver com o episódio, assim, sabe? Então foi uma boa discografia, foi uma boa escolha de playlist, assim, sabe? Bem legal. Não, isso é perfeito. Então, ó, antes de dar nossa nota e acabar com o podcast aqui, Marcelo, fala aí que a gente tem uma nova patrocinadora aqui, que vai... Logo mais temos novidades, a gente não tem agora o material para mostrar para o pessoal que nos vê, que vê o podcast em vídeo, mas fala aí das novidades que estão chegando. Gente, cara, tô abrindo com o pessoal uma empresa de camisetas, né? De camisetas focadas mais naquilo, tipo, na área geek mesmo, né? E no início a gente já vai estar lançando uma camiseta do Gengar, né? Uma camiseta do Pokémon, e a gente sempre vai estar fazendo lançamentos baseados nesse tipo de cultura geek, assim, sabe? Então, é só o começo, obviamente, né? A primeira camiseta, mas para quem quiser acompanhar o trabalho, né? Agora já está saindo umas fotos lá da primeira arte e tudo mais, como é que vai funcionar, dá para ver a qualidade da impressão, como está ficando lindo, vai ficar muito bonito o negócio, né? Então pode acessar lá no Instagram, que é Santuário03, né? E lá também tem o link para o nosso site, e lá no site que as compras podem ser feitas, a gente já está abrindo a pré-venda. E é isso, então agora esse vai ser o nosso primeiro drop, mas já estamos focando já nos próximos, já pensando no futuro próximo. Então, se quiser acompanhar tudo que vai sair aí nos próximos meses, é só seguir lá Santuário03, e a gente sempre vai trazer aqui também as novidades que forem saindo da Santuário. A gente vai colocar também aqui, vai trazer as artes e tudo mais para mostrar para o pessoal que também se interessa, né? Todo mundo que está aqui, no fim das contas, é nerd também, né? Então, são duas coisas que se conectam. Aliás, algo que tu não mencionou, Marcelo, é muito importante, que são artes originais, e tu é um dos criadores por trás da arte, que o Marcelo desenha muito bem, aí é tatuador, já fez uma tatuagem aqui do Goku na minha perna, por exemplo. Então, uma arte original desenhada, um dos artistas aí é o próprio Marcelinho aqui do Nerdverso, e a Santuário vai estar aqui, ó, presente nos nossos podcasts, vai vestir o Nerdverso. Eu sempre quis botar assim, o Nerdverso veste Santuário, que nem aparecia na MTV nas antigas lá, Marcelo. Mas vamos aqui Isso aí. para nota de Alien, tá? Porque, cara, é uma temporada bem inconsistente, tá? O episódio 5 foi, nossa, foi excelente, impecável, é um filme aquele episódio, né? Mas esse final em aberto, né? Com tudo em aberto, me incomoda. Eu adorei o Kirsch, adorei o Zoiudinho, mas fica aquele gosto ruim na boca, sei lá. E por isso, a minha nota aqui não vai ser lá embaixo, mas é uma nota que reprova essa temporada, tá? Pra quem não sabe, no Nerdverso aqui a nossa média é 6, né, pra passar de ano. Então, como essa série não teve um final satisfatório, pra mim a nota é 5, Marcelo. Nota 5 de 10, tá? E eu vou deixar um adendo aqui, se tu me permite, porque se não renovarem essa temporada, nossa, daí minha nota é 2 de 10, tá? E existe chance disso acontecer, viu? Eu tava ficando entre 5 e 5 e 6, mas eu acho que eu vou ficar com 5 e 5 porque é Perfeito. uma nota medíocre, é uma nota média, ou seja, medíocre. E é isso que essa temporada foi, ela foi medíocre demais, assim. Ela não funciona, cara. É isso. Pô, aquele quinto episódio foi maravilhoso, cara. O primeiro foi legal também.
O primeiro e o segundo ali foram bem legais. E aí o quinto foi massa. Aí daí depois tu vê, sei lá, sabe, os dois últimos episódios ali foram fraquíssimos. O 6, 7, 8 ali foi uma decadência bem forte, sabe? O quarto também. Então é isso, ela não tem uma consistência, tu não sabe o que esperar toda semana. Tu te questiona, tipo, meu, sério, eu não tô nem com vontade de assistir. E aí chegou nesse último episódio, assisti mais por obrigação de fazer análise, porque no fim das contas eu não tava nem já esperando muita coisa, sabe? Então é isso, eu acho que 5,5 é uma nota mais do que justa, porque é uma nota média para uma série medíocre, que eu não sei se vai ter uma segunda temporada. Os caras deixaram engatilhado para uma segunda temporada, mas eu não sei se você confirma, cara, porque a galera não tá gostando do bagulho, né? Vamos ver qual vai ser a audiência da Disney Plus, porque se tiver a segunda temporada, eles vão ter que consertar, vão ter que mudar o rumo. Não dá para continuar na mesma pegada. Tá? Daí tu estar fadado ao fracasso, Marcelo. E finalizamos aqui, ó, nossa cobertura diária desses 8 episódios. Muito obrigado a todo mundo que curtiu aqui as nossas conversas, os nossos apontamentos, os detalhes, as nossas brincadeiras. A gente sempre vai xingar aí o que não gosta, vai salientar e expor o que gostamos. E agora chegamos aqui em outubro, deve ter alguns podcasts voltados para o terror, porque é Halloween, a gente ama muito o terror aqui no Nerdverso. E o que eu ia falar? Com certeza o Marcelo. Não é com certeza, mas vamos tentar voltar aqui para fazer a cobertura da série do It, que saiu o trailer, e o nosso Skarsgård está muito bom com o visual renovado do It. Chegou a ver ali o trailer, Marcelo? Vi, tá da hora, cara. Skarsgård é um cara que eu confio muito, assim, mano. Então vem coisa boa pela frente. Então é isso, meus queridos. Comentem aí a nota de vocês, o que acharam, o que concordam, o que discordam do que nós falamos aqui. E nos encontramos no próximo Nerdverso Cast. É isso aí, gurizada. Tchau, tchau.